Gravando. Fala galera, tudo bem? Vamos para a nossa última aula antes da AV1 de vocês, tudo bem? Vamos falar hoje sobre Índia. Já falamos sobre China e agora, para fechar, vamos falar sobre Índia, tudo bem? Vamos direto para os nossos slides. Pronto, eu tô de cantinho. Então tá aqui, ó, Índia. Para começar, né, aquelas informaçõezinhas necessárias. É localizada na porção centro-sul da Ásia. Cadê meu mouse? Aqui, centro-sul da Ásia. Para quem não está lembrando onde fica a porção centro-sul da Ásia, nas nossas aulas anteriores sobre o continente asiático, eu coloquei todas as divisões regionais que existem para esse continente, tá? Então, quem tiver com dúvida, dá uma passadinha lá que tem lá a região centro-sul. Show? Ocupa a maior parte do subcontinente indiano, fazendo fronteira com o Paquistão, Nepal e Bangladesh. Professor, como assim subcontinente indiano? Seguinte, a Índia, além dela ter uma extensão muito grande, né, ela faz parte, ela está compreendida em uma placa tectônica. Não só a Índia, como também o Paquistão, Nepal, Bangladesh, que a gente vai falar como que eles se formaram depois, daqui a pouquinho. Sri Lanka, que é uma ilhazinha que fica ali próxima à Índia, tá? Então é uma região com uma extensão territorial muito significativa e também está presente em uma placa tectônica, que é a placa tectônica indiana, né? E essa placa tectônica ela entra em contato com a placa tectônica euroasiática, e a partir desse encontro tectônico temos a formação de dobramentos modernos, né, que são aquelas formações rochosas, que são aquelas estruturas de relevo tão grandes. Um minutinho, que eu esqueci de colocar meu relógio. Pronto, agora está contando para os nossos 20 minutos. Então, a Índia, ela está localizada em... o próprio país, junto de outros como o próprio Paquistão, constituem um subcontinente, que a gente chama de subcontinente indiano, por conta desses fatores que eu apontei para vocês. Extensão territorial e também por conta de estar presente em uma outra placa tectônica que se encontra com a placa tectônica euroasiática, e temos a formação de dobramentos modernos ali no encontro entre essas duas placas, beleza? Continuando, território de 3 milhões de quilômetros quadrados, 3 milhões e pouquinhos. E essa população, gente, vai variar, como eu coloquei, mais ou menos, vai variar do ano que você está vendo, vai variar, enfim, de N fatores. Aqui está com mais ou menos 1,2 bilhões de habitantes, mas hoje em dia a gente já fala que a Índia está girando aí próximo dos 1,3 bilhões. Então, alguns apontam 1,2, quase 3, e outros já apontam para 1,3 bilhões de pessoas, né, nesse subcontinente, nesse país tão complexo que é a Índia, que a gente vai ver daqui a pouco porque de toda essa complexidade. Vamos lá. É o segundo país mais populoso de todo o mundo. O primeiro país mais populoso ainda é a China. Em segundo lugar vem a Índia. E ao longo dos anos, nós imaginamos que vai haver uma troca, né? A China vai ter uma redução da sua população, enquanto que a Índia vai continuar crescendo sua população e vai passar para o primeiro lugar. Tá? Mas por enquanto, a Índia ainda é o segundo país mais populoso do mundo. Beleza? Fala um pouquinho agora de algumas características, como relevo. O relevo da Índia é um relevo acidentado. Gente, se eu falar China em alguns momentos, né, porque como a última aula foi sobre China, está muito fresco na memória ainda, né? Então, se eu falar China em alguns momentos, leiam como Índia, tá? A não ser que eu esteja comparando de um lado China e do outro Índia, que aí de fato eu estou falando da China. Mas se for o nome de um país aleatório e eu soltar, não, a China tem um relevo acidentado, então não como Índia, tá? Só porque está muito fresco esse conteúdo ainda na minha cabeça, mas vamos continuar. Então, olhando para o relevo da Índia, nós temos que criar um relevo acidentado. E aí, sendo um pouquinho mais específico, né, a gente tem que no norte do país há a presença da Cordilheira do Himalaia. Lembra que eu acabei de falar com vocês sobre a formação desse dobramento moderno, desses dobramentos modernos a partir do encontro da placa tectônica indiana com a placa tectônica euroasiática? Então, esses dobramentos modernos são o Himalaia. São a Cordilheira do Himalaia. E é aquilo que eu sempre digo, né?
quando eu cito dobramentos modernos, são as estruturas de relevo mais altas que tem. Se você for ver a altitude do ponto mais alto do Himalaia, da cordilheira do Himalaia, você vai perceber que são realmente estruturas muito significativas, né? Então, esse choque convergente de placas deu origem, na porção norte do país, no norte da Índia, né, a presença dessa cordilheira tão importante que é a cordilheira do Himalaia, beleza? Agora vamos falar dos planaltos. Os planaltos se localizam a área do país, em sua maioria, está sob o Planalto do Deccan. Ah, tá, lembrei. Grande parte do território da Índia está sobre um planalto, que é o Planalto do Deccan. Daqui a pouco a gente vai ver o mapa e a gente vai conseguir perceber qual a extensão desse planalto no território indiano. Realmente, grande parte ali do território indiano está sobre esse planalto. E um ponto muito interessante é que, como nós temos ao norte a cordilheira do Himalaia e depois o planalto do Deccan, né, ocupando grande parte do território indiano, nós temos que as planícies elas ficam entre o Himalaia e o planalto do Deccan. Em algumas outras porções do território, a gente vai ter a planície sendo limitada pelas vertentes desse planalto, que a gente chama de guetes, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? E aí você vai ter uma vertente desse planalto, ou escarpa, tá? De um lado, uma planície, e logo depois a linha costeira, né? Então as planícies elas são limitadas, seja ao norte pelo Himalaia e depois o planalto do Deccan, ou pelo planalto e depois pela linha costeira. Vamos chegar nas planícies daqui a pouco. Mas o importante para vocês terem em mente agora é que quando a gente fala de planaltos na Índia, a gente tem um planalto muito significativo e muito importante, que é o planalto do Deccan, né, que ele ocupa grande parte desse território indiano, tá bom? A oeste do planalto encontramos escarpas de altitudes elevadas. Eu vou além, não só a oeste do planalto, né? Nós temos a oeste, nós temos a leste também, que são os guetes. Às vezes os guetes eles aparecem só com um T, às vezes sem o H, tudo bem, mas a forma como aparece escrito não importa tanto. O que importa é que vocês tenham em mente que essas escarpas são duas porções desse planalto que vão marcar as duas partes desse território, tanto a oeste quanto a leste. Deixa eu ver com mais calma daqui a pouco quando eu projetar o mapa pra gente. As planícies se encontram entre a cordilheira do Himalaia e os planaltos, como já falei para vocês. Terra de grande fertilidade. Essas planícies possuem uma fertilidade bastante significativa, né? Bom lembrar que a gente tem influência de alguns ventos bastante úmidos que chegam nessa região por conta das monções que ocorrem durante o verão, tá bom? Então, o clima de monções presentes ali em algumas porções, a influência das monções no clima da Índia, né, vai tornar essas planícies muito férteis também, beleza? Vamos continuar aqui falando especificamente sobre o clima. Basicamente, nós temos dois tipos de climas na Índia, um clima seco e um clima chuvoso, né? Existem áreas com índices pluviométricos muito baixos e outras com índices muito altos. Então, a gente tem aqui, ó, uma taxa de pluviosidade bastante complexa, dependendo do lugar da Índia em que você esteja. Algumas regiões têm taxas de chuva, né? Taxas pluviométricas muito, muito baixas, e outras que têm índices já muito altos, né? Principalmente os muito altos nas regiões ali que são influenciadas pelas monções, tá bom? Noroeste, nós temos índices pluviométricos que não ultrapassam 500 milímetros ao ano. Vamos lembrar, Noroeste está próximo ali da região Norte, que é onde nós temos esse choque de placas. Noroeste é aqui. Norte, Nordeste, Noroeste. Estou com a rosa dos ventos na cabeça, tentando mostrar para vocês onde mais ou menos fica. Deixa eu ver isso aí no mapa daqui a pouco. Então, na região Noroeste, que está muito próxima ali dessa região Norte, de encontro convergente de placas, então é uma região mais seca. Os índices pluviométricos não ultrapassam 500 milímetros ao ano. Gente, isso é muito pouco. Se for comparar com o Brasil, isso não é nada, literalmente nada, tá? Enquanto que nós temos as regiões de grande pluviosidade, que por sua vez já são influenciadas pelas monções. E como são influenciadas pelas monções, nós temos um clima muito mais úmido,
tá? Um clima muito mais equilibrado também por conta da presença dessa umidade nessas extensões do território indiano, tá bom? Então, agora de população. Na Índia nós temos uma diversidade cultural muito expressiva, né? 80% da população segue o hinduísmo, né? E aí, não sei se vocês já viram aquela novela Caminhos da Índia, que foi um sucesso no Brasil na época, né? Que ela lançou, que falava muito dos Dalits, né? Falava muito dessas castas que existem na Índia, e vem daqui, vem do hinduísmo, tá? O hinduísmo é essa religião que abarca mais ou menos 80% de toda a população indiana e que se divide em castas, né? Em que nós temos castas que são mais importantes que outras. Inclusive, um ponto interessante dessas castas é que elas vão definir, inclusive, qual o trabalho que você vai exercer naquela sociedade. Ah, não, faço parte de uma casta que é mais focada na venda de tapetes, de tecidos. Então você vai trabalhar com isso. Ah, não, sou de uma casta que fornece mão de obra barata, né, que são os Dalits, né, os impuros, sei lá, que não podem ser tocados, bem naquela pegada da novela, né? Então, isso já define quem você vai ser desde o seu nascimento no hinduísmo, tá? Algumas pessoas, inclusive, para fugir dessa estrutura, tentam estudar ao máximo para se tornarem mãos de obra muito qualificada, e que inclusive está acontecendo no cenário na Índia hoje em dia, de fuga de cérebros, que a gente chama, né? De pessoas que se formam, se qualificam ao máximo e que são contratados pelas empresas dos Estados Unidos, né, da Europa e por aí vai, tá? E aí foge dessa estrutura tão perversa. Perverso é complicado porque é cultural, né? Mas essa estrutura é presente na Índia, tá bom? Então aqui, ó, o mapa físico da Índia. A gente percebe, ó, aqui, ó, o Himalaia, justamente no encontro de placas tectônicas. A planície do Ganges, que está justamente como? Ó, Himalaia, planície e depois quem que vem? Planalto. Olha o Planalto do Deccan. Ele tem muita presença aqui nessa região, mas tem algumas continuações dele, né, que vem aqui para cima, né, aqui para o norte do território indiano, né, o Planalto de Nagpur, né, que é no cantinho. Enfim, a gente consegue perceber que tem uma grande presença de planaltos no território indiano. Olha só, Planalto do Deccan, alguns planaltos aqui nessas regiões, né, se estendendo. Então, é um território muito marcado, né, tanto pela cordilheira do Himalaia, dobramentos modernos, encontros de placas, como também pela presença de planaltos, né, grande parte do território indiano, inclusive, presente sobre o Planalto do Deccan. E as planícies, onde estão as planícies? Aqui, ó, a planície do Ganges, que inclusive concentra a maior quantidade de pessoas, tem maior densidade demográfica na Índia. Lembrando que densidade demográfica é um índice que se constitui a partir da relação entre população absoluta e extensão territorial, ou seja, basicamente trata da quantidade de pessoas distribuídas por aquele espaço, beleza? E a região que tem a maior densidade demográfica da Índia é justamente isso daqui, ó, planície do Ganges. Ou seja, o rio Ganges passa por aqui, que é um rio extremamente importante para a cultura indiana, tá? E também para a agricultura, para relações econômicas, enfim. Então, ó, planície do Ganges é a mais importante. A gente consegue perceber algumas aqui, ó, litorâneas, planaltos, aí algumas planícies, já vem a linha de costa, aqui também a linha de costa, depois já vem do outro lado o planalto. Então, basicamente, é essa estrutura que a gente tem na Índia. A gente tem a cordilheira do Himalaia, diversos planaltos e algumas planícies que são limitadas ou ao norte pelo Himalaia e ao sul pelos planaltos, ou, aí principalmente pelo Planalto do Deccan, ou nós temos planícies que são estruturadas a partir de uma lógica semelhante, que são limitadas pelos planaltos e depois pelas linhas de costa. Lembra que eu falei dos guetes? Então, ó, aqui temos os guetes ocidentais. Percebam como é que a escrita pode variar, né? Aqui nós temos guetes com G-A-T-E-S. Tá certo também, tá, gente? Ó, guetes ocidentais e guetes orientais, que são porções desse mesmo planalto, que é o Planalto do Deccan, que marcam esse território indiano,
Beleza? Então temos a escarpa ocidental e a escarpa oriental. Tá? É isso. Agora, continuando a falar sobre essa diversidade da população indiana, né? Falamos que 80% são do hinduísmo, agora 11% é a galera que pertence ao islamismo. Inclusive, a gente vai ver que daqui a pouco tem um embate seríssimo entre a porção hindu e islâmica, daqui a pouquinho, quando a gente fala de Caxemira. 2% segue o cristianismo, 0,7% segue o budismo e 2,7% da população segue o sikhismo. O sikhismo é uma religião que bebe um pouco tanto do islamismo quanto do budismo, do islamismo não, perdão. É uma religião que bebe tanto do budismo como também do hinduísmo. Eu tinha falado do islamismo, mas não tem relação com o islamismo, eu acredito, tá? É mais uma relação com o budismo e com o hinduísmo mesmo, beleza? Então é uma religião muito própria dessa região ali da Ásia, enfim, a gente não conhece tanto aqui na nossa região do Ocidente, né, da América. Então, 2,7% pertencem ao sikhismo, tá bom? Agora vamos ver essa distribuição geográfica dessa população. É uma distribuição desequilibrada, a gente consegue entender o porquê. Dobramentos modernos no norte, planaltos e planícies limitadas, bom, a distribuição geográfica a gente já começa a entender que é desequilibrada. A população, a raça humana, na verdade, ela historicamente se localiza onde? Em várias porções, em vários lugares, em vários tipos de relevo, inclusive. Só que ela tem uma preferência por planícies. Por que planícies? Porque fica mais próximo ali de rios, é mais tranquilo para o plantio, para o desenvolvimento de atividades econômicas, tá? Então, nós temos que, logo de início, quando a gente olha para o mapa físico da Índia, a gente já pensa, essa ocupação muito possivelmente vai ser desequilibrada. A gente vai ter uma concentração muito grande em certas planícies. E é o que realmente acontece, tá? Então, por conta das características naturais do país, a gente tem essas configurações, essas densidades demográficas distintas, tá bom? Em primeiro lugar é a planície do Ganges. E essa planície do Ganges que eu já mostrei para vocês, sai computador, que eu já mostrei para vocês, é a porção que possui solos mais férteis e clima mais úmido, beleza? Então a planície do Ganges é uma região muito fértil, é uma região muito úmida, né? E que é aquilo que eu acabei de falar para vocês. As pessoas gostam historicamente de se localizar em regiões planas, se localizar em regiões mais férteis e muito propícias ao plantio. Então é ali que a galera vai se concentrar. Tanto que é a maior concentração populacional da Índia. É isso, gente. Presença das maiores cidades do subcontinente indiano e uma densidade demográfica superior a 500 habitantes por quilômetro quadrado. E assim, 500 habitantes por quilômetro quadrado é uma marca, tá? Porque essa densidade demográfica é muito superior a isso. Só para fazer uma comparaçãozinha, que às vezes a gente não tem noção dos números, né? A densidade demográfica do Brasil é de 22, 24 habitantes por quilômetro quadrado. Só na planície do Ganges, que é essa regiãozinha aqui, mais ou menos, só nessa porção, nós temos uma densidade demográfica acima dos 500 habitantes por quilômetro quadrado. Perceba a quantidade absurda de pessoas que nós temos só nessa regiãozinha. Regiãozinha porque é bastante extensa, né? Da Índia. Beleza, gente? Então, só para ter uma noçãozinha de como que se desenvolve essa ocupação do território indiano, que essa ocupação se dá de maneira extremamente desigual, extremamente desequilibrada, por conta das características físicas, naturais da Índia. E a região que vai ter maior concentração de pessoas será a região da planície do Ganges, tá? Onde nós encontramos, inclusive, as maiores cidades do subcontinente indiano. Beleza? Vamos continuar. Regiões desérticas do extremo oeste e áreas montanhosas do norte. Nessa região nós temos verdadeiros vazios populacionais. É engraçado, dá para fazer também um paralelo com o Brasil. Porque no Brasil nós temos a população extremamente concentrada na região sudeste.
Sudeste e Sul, mas principalmente Sudeste, olhando para Rio de Janeiro e São Paulo. E no restante do país, indo para Centro-Oeste, Norte, Nordeste, nós temos verdadeiros vazios demográficos. Vazios. Tem regiões que têm uma densidade demográfica de 1 habitante por quilômetro quadrado. Não tem ninguém, basicamente. Então, na Índia, a gente tem uma situação parecida nas regiões que apresentam áreas montanhosas, como nós já vimos, há muitos planaltos na Índia. Isso vai dificultar essa ocupação, por mais que o Planalto do Deccan tenha uma grande ocupação ali, mas ainda assim relevos mais altos dificultam, né, com que o homem se estabeleça nessas regiões, tá? E também existem regiões desérticas. E no deserto não é um lugar muito bom de se viver, tá? Vamos continuar. Agora vamos pensar as principais aglomerações urbanas, ou seja, quais são as principais regiões, as principais cidades da Índia, do ponto de vista de quantidade de pessoas, tá bom? Primeira é a Mumbai, que é a antiga Bombay, tá? É a capital comercial e financeira da Índia. Percebam, capital comercial e financeira, não é a capital da Índia, não é. É a capital comercial e financeira. Quando eu estou falando essa informação, estou querendo comentar com vocês que é a principal cidade do ponto de vista comercial. É lá que nós temos as principais as principais circulações de capital, né? Porque se é capital financeira, nós temos a presença ali de bolsa de valores, né? Então, uma fluidez de produtos, pessoas, informações, capitais, muito importantes ali na região de Mumbai. Então, essa região se tornou a capital comercial e financeira da Índia. Não é a capital da Índia, é a capital econômica e financeira, comercial e financeira, ou seja, é a principal cidade do ponto de vista comercial e financeiro, tá bom? Acho que a distinção ficou bem posta, né? Essa região possui o principal porto do país, já era de se imaginar, se é o ponto que possui a maior fluidez de todos os sentidos presentes na Índia, lá que tem que ficar o melhor porto para receber para receber os produtos, para exportar produtos, para receber pessoas, para mandar pessoas, enfim, para desenvolver esses fluxos que são característicos do sistema capitalista. Então, se Mumbai é a capital comercial e financeira da Índia, é completamente compreensível que o principal porto da Índia também esteja localizado nessa cidade. Tá bom, gente? Deixa eu ver aqui se está gravando direitinho. Tá gravando, sim. Que bom. Aqui eu gravei recentemente essa mesma aula e estava mudo. Então estou agora atento. É uma região que tem uma população de mais ou menos 19 milhões de pessoas. É muita gente, tá? Nova Delhi, de fato, é a capital. A Nova Delhi é a capital da Índia, tá? Assim como Brasília do Brasil. Beleza? E se localiza na planície indo-gangética. Deixa eu ver daqui a pouco isso com mais calma. Acho que dá pra ver, inclusive, nesse mapinha aqui, que eu deixei ele pequeno para caber aqui. Aqui, ó, Nova Delhi, planície indo-gangética. E aqui, Mumbai, enfim, a pronúncia que você quiser, tá? Então, essa é aí onde elas estão estabelecidas. Só quase na planície do Gangética. Vamos continuar. Calcutá já está no delta do Ganges, ou seja, está próxima da região em que o Ganges vai se comunicar com o mar, a foz, o exultório do rio, o ponto final do rio, tá? Possui uma das piores qualidades de vida do mundo, uma população de mais ou menos 15 milhões de pessoas, então tem muita gente. Vou aproveitar aí para a região que eu toquei em Calcutá, para começar a desenhar com vocês a desigualdade e a miséria presente na Índia. A Índia hoje é uma das principais economias do mundo, um dos principais países que formam pesquisas científicas, mão de obra qualificada, tecnologias, softwares, porém é um dos países que tem uma das maiores taxas de desigualdades do mundo. Tem uma miséria absurda na Índia, absurda.
E isso tem relação com o processo de colonização feito pela Inglaterra no território indiano, que a gente vai ver com mais calma daqui a pouquinho. Mas só para desenhar com vocês que em Calcutá nós temos realidades que, assim, beiram um absurdo. Por mais que no Brasil nós tenhamos uma miséria muito grande que nós temos, e nem cabe aqui a comparação, mas já tentando forçar uma comparação, em Calcutá é uma situação assim, beira de um cenário apocalíptico em algumas porções ali, divisões da região de Calcutá. E quando a gente olha para trás e lembra do processo de colonização, existiam relatos de animais, cachorros comendo pessoas que morriam pelas ruas, né, por falta de comida. Então, comecem a perceber essa desigualdade existente na Índia, tá? Que é muito gritante, muito gritante, tá? E aqui um mapa de densidade demográfica da Índia, e a gente percebe sempre lembrando a vocês, bateu um olho no mapa, primeira coisa que vocês vão olhar é o título, depois para a legenda. Essa regiãozinha a gente percebe que está com laranja mais escuro, né? Então a gente vai procurar justamente aqui, ó. Então a gente percebe que é uma densidade que gira entre 201 e 500 habitantes por quilômetro quadrado. E em algumas regiões a gente percebe que a densidade aumenta muito, como em Bangladesh, como em Nova Delhi, tudo bem? Porque aqui, ó, é o ponto mais escuro, que diz pra gente na legenda que é a região com maior densidade demográfica, tá? Agora vamos começar a falar um pouquinho sobre a riqueza. Mas vou parar que já passamos dos nossos 20 minutos e volto na parte 2. Show?